Olá, meus amigos e minhas amigas. Na última sexta-feira, o FSB, que é o Serviço de Segurança Russo, anunciou que revogou a acreditação de 6 diplomatas britânicos em Moscou, acusando eles de espionagem e sabotagem. Essa medida sinaliza claramente o descontentamento do Kremlin com o que ele vê como o papel crucial de Londres no apoio à Ucrânia. Por outro lado, o governo britânico descreveu essas acusações como completamente infundadas. Segundo ele, se trata de uma retaliação direta, já que o Reino Unido havia expulsado o adido de defesa russo e revogado o status diplomático de algumas propriedades russas em maio desse ano. Então, é claro, fica evidente que essa situação está longe de ser um caso isolado e reflete a profundidade da rixa entre Londres e Moscou. E olha, gente, só que interessante, essa ação russa foi anunciada poucas horas antes de uma reunião importante em Washington entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bom, a conversa promete ser bem decisiva para que Kiev receba autorização para utilizar mísseis de longo alcance contra alvos em território russo, algo que a Ucrânia, como nós temos visto, vem pedindo insistentemente há meses. Agora, falando diretamente sobre essa questão dos mísseis, o presidente Vladimir Putin foi claro ao afirmar que, caso o Ocidente permita que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance contra o território russo, o conflito mudaria drasticamente de escopo. Uma declaração que não podemos ignorar, gente, pois sugere uma escalada ainda maior da guerra. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer está em Washington hoje, exatamente para esse encontro com o Joe Biden. Parece que essa conversa em Washington entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se concentrar em um dos temas mais sensíveis do momento, que é exatamente o uso desses mísseis de longo alcance por parte da Ucrânia contra alvos no território russo. Gente, mas o que está em jogo aqui não é só uma ajuda militar. O que está sendo discutido são mísseis ocidentais bem poderosos, como os britânicos Storm Shadow e os norte-americanos Attack-MS, capazes de atingir profundamente o território da Rússia. E segundo o New York Times, os Estados Unidos estão considerando realmente permitir que a Ucrânia use esses mísseis contra a Rússia, mas com uma condição, que não sejam mísseis fornecidos diretamente pelos americanos. Isso dá uma margem de manobra para que Kiev utilize armamentos de outros aliados. Agora, o que o presidente Vladimir Putin já deixou claro é que se o Ocidente permitir que a Ucrânia ataque o território russo com esses mísseis de fabricação ocidental, aí a guerra vai mudar de patamar. Ele foi bem direto ao dizer que isso faria o Ocidente entrar no conflito de forma ainda mais explícita, o que aumentaria as tensões e ampliaria o escopo da guerra. Bom, voltando à reunião do Starmer com Biden, o primeiro-ministro britânico tentou diminuir um pouco as expectativas, Segundo ele, as decisões que precisam ser tomadas não serão feitas de forma isolada, mas sim dentro de um contexto estratégico mais amplo. Gente, às vezes não damos muito valor, mas esses recados de ambos os lados têm o poder de calibrar e recalibrar o azimuth, calcular e recalcular os possíveis movimentos do tabuleiro, sempre tentando prever 2, 3 jogadas à frente. E vejam a mensagem dada pelo Kremlin. Podemos dizer que, para quem vem acompanhando os discursos e mensagens, percebe que o tom vem subindo em semitons, mas agora eu acho que subiu uma terça maior, ou talvez até mesmo uma oitava, para usar uma metáfora musical. Dessa vez, a retórica vinda de Moscou está atingindo novos patamares de tensão. O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, alertou diretamente que se a OTAN permitir que Kiev utilize armas de longo alcance contra a Rússia, isso faria com que a aliança se tornasse uma parte direta no conflito contra uma potência nuclear. Essa foi a forma como ele falou. Ou seja, ele não deixou dúvidas sobre o peso dessas palavras e pediu que todos refletissem seriamente sobre as consequências. Essa fala dele, gente, é claro, reforça os recentes comentários do próprio Putin, que disse que esse uso mudaria a natureza do conflito. Segundo ele, isso significaria que países da OTAN, incluindo os Estados Unidos e as nações europeias, estariam de fato em guerra com Moscou. E ele foi mais longe, dizendo que a Rússia tomaria decisões apropriadas com base nas ameaças que enfrentaria. E não ficou apenas na declaração do embaixador, que é um plenipotenciário, logo o representante legítimo do Estado russo. O Kremlin, através do porta-voz Dmitry Peskov, reforçou hoje, na sexta-feira, que a mensagem de Putin ao Ocidente foi clara e sem ambiguidades, ou seja, gente, sem espaço para dupla interpretação. Peskov afirmou que não havia dúvida de que o recado havia chegado aos destinatários certos.